Esse é o eu que você tem carregado como uma sombra ao longo dos anos. Os pensamentos que repete dia após dia, as emoções que recicla sem perceber, as memórias que se recusa a soltar. Enquanto continuar preso a esse peso, sua vida não pode realmente se mover. E os fardos mais pesados quase nunca são visíveis. São silenciosos, ocultos, mas sempre presentes. Um peso invisível que te acompanha como um fantasma antigo. Você o sente na pressão no peito ao acordar, na voz baixa que sussurra: não espere muito da vida. Nos ciclos que você prometeu nunca mais viver, mas que de alguma forma se repetiram. Esse passado não ficou para trás. Ele se instalou dentro de você. Vive no seu sistema nervoso, na sua química, nos pequenos gestos e escolhas que você faz sem nem notar. Ele se tornou uma frequência. E como uma canção antiga presa em repetição, o velho eu continua tocando sem parar, enquanto o futuro espera em silêncio para ser despertado. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não pode entrar em uma nova realidade enquanto continuar fiel à energia do seu passado. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas tentam manifestar mudando pensamentos, forçando visualizações, repetindo afirmações. Mas, por trás de tudo isso, continuam sendo a mesma pessoa. Acordando no mesmo estado emocional, segurando a mesma história, esperando que a vida mude, enquanto permanecem idênticas àquele eu de ontem. E sejamos sinceros, essa identidade, o velho eu, nunca foi criada para te fazer florescer. Ela nasceu para te manter vivo. Foi moldada em momentos de dor, como reação à rejeição, ao fracasso, à decepção. Você não a escolheu conscientemente. Foi uma defesa, uma máscara. Mas, com o tempo, essa máscara se tornou familiar, quase confortável. E você esqueceu que era só uma máscara, passou a acreditar que era você. Mas e se não for? E se aquela voz que repete, você não está pronto, ou é arriscado demais, não for verdade, mas apenas o eco de um passado que você ainda não soltou? A física quântica revela algo revolucionário. A realidade não existe separada de você. Ela se colapsa em resposta ao observador, em resposta ao seu estado de ser. Você não está fora do campo. Você é o campo, condensado em forma. Isso significa que cada vez que acorda e encarna o velho eu, o universo apenas devolve mais do mesmo. Não porque você esteja amaldiçoado, não porque esteja fracassando, mas porque o campo é fiel à coerência e a sua identidade funciona como um imã. Ela atrai experiências que confirmam a vibração que você sustenta. E se você quer mergulhar ainda mais nesse tipo de mensagem, inscreva-se agora no canal. Este espaço não é sobre informação, mas sobre transformação. Cada vídeo foi criado para te ajudar a liberar o velho eu e entrar de vez na frequência do seu futuro. Você não manifesta o que deseja, você manifesta aquilo que você é. Por isso, esse caminho não é sobre se tornar alguém completamente novo, mas sobre soltar tudo aquilo que você nunca foi de verdade. O seu velho eu foi construído para te proteger, para te manter seguro. Mas segurança não é o propósito da sua alma. Estagnação não é o seu destino. Essa identidade que você vem arrastando, moldada por traumas, culpas, rejeições e fracassos, não é a versão de você que aparece nos seus maiores sonhos. Essa realidade já está disponível. Não em um futuro distante, mas agora, vibrando em uma frequência paralela. Ela não precisa ser perseguida, precisa apenas ser sintonizada. Mas aqui está a parte difícil. Você não pode entrar nessa realidade enquanto continuar emocionalmente viciado no seu passado. Não dá para reviver culpa, ressentimento e dúvida e esperar expansão. Não dá para aparecer como a versão de ontem e colapsar uma linha do tempo que você ainda não encarnou. E se essa mensagem está ecoando dentro de você neste momento, faça uma pausa e aperte o botão de gostei. Não como rotina ou hábito, mas como declaração. Cada vez que você faz isso, essa mensagem chega a mais pessoas prontas para quebrar o próprio ciclo. E talvez assim como você, elas finalmente encontrem aquilo que buscavam.
porque a verdade é que você não está preso porque o seu futuro não existe. Você está preso porque a sua identidade continua colapsando a mesma realidade, repetidas vezes. Mas no instante em que você solta esse peso, as feridas, os rótulos, as histórias antigas, algo extraordinário acontece. A vida se curva, a realidade se reorganiza, o campo responde. Não por causa do que você disse, mas por causa do que você se tornou. Então respire fundo. Algo já está despertando, e não vem de fora. Está nascendo de dentro de você. Então, o que fazemos? Nós quebramos o ciclo, enfrentamos o velho eu, não para julgá-lo, não para odiá-lo, mas para liberá-lo, para honrar o que ele nos deu em algum momento, e então deixá-lo ir. Juntos, vamos entrar no campo quântico, não com palavras, mas com vibração. Vou te guiar no colapso da marca energética do passado, para que você finalmente possa assumir o eu que já vive a vida que você vem pedindo. Porque o campo não está exigindo que você se esforce mais. Ele está apenas esperando que você sintonize de outra forma. Você não está preso porque o seu futuro não é real. Você está preso porque a sua identidade continua ensaiando a mesma realidade em repetição. Mas no instante em que isso muda, quando você solta o peso, as feridas, os rótulos, algo extraordinário acontece. A realidade se dobra, o campo se reconfigura, a vida começa a responder. Não por causa do que você pensa ou do que você fala, mas por causa do que você é. Então, respire. Algo já está despertando. E não vem de fora. Está nascendo dentro de você. Você está pronto para encontrar a versão de si mesmo que já é livre. Você acorda. A mesma cama. Os mesmos pensamentos. A mesma voz interior começa a sussurrar antes mesmo de você abrir os olhos. Espero que hoje seja diferente. Mas no instante em que seus pés tocam o chão, o corpo já decidiu o contrário. Por quê? Porque muito antes da sua mente consciente ter a chance de criar algo novo, a identidade subconsciente já assumiu o comando. Você não entra de fato em um novo dia. Você apenas revive o velho eu mais uma vez. O corpo se lembra. Ele não guarda o passado como uma lembrança distante, mas como biologia. As emoções se cristalizam em padrões neuroquímicos. Os comportamentos se transformam em respostas automáticas. E com o tempo, você deixa de viver o presente como ele é, para apenas repetir o passado, até que a vida inteira comece a parecer um déjà-vu. O Dr. Joe Dispenza explica com clareza: quando você chega aos 35 anos, 95% do que acredita ser você não passa de programas memorizados, emoções armazenadas, hábitos inconscientes, reações automáticas, crenças rígidas e percepções enraizadas. Isso significa que a maior parte do que você chama de eu não é você. É programação, é condicionamento, é o velho eu ainda no controle. E Bruce Lipton acrescenta outra camada. No momento em que você muda sua percepção, você muda a química do seu corpo. Ou seja, suas emoções, sua química, sua energia estão escrevendo todos os dias o roteiro da realidade que você vive. E é por isso que mudar parece tão difícil, porque não se trata apenas de trocar pensamentos. É preciso reprogramar um vício emocional que o corpo normalizou. O vício de ser aquela versão que espera a decepção, que se prepara para a rejeição, que duvida do próprio valor, não porque você seja quebrado, mas porque em algum ponto da sua história, o seu sistema decidiu que era mais seguro esperar menos. O sofrimento familiar se tornou mais confortável do que a liberdade desconhecida. E essa sim, é a verdadeira prisão. Não o mundo externo, mas a identidade da qual você tem medo de se libertar. Então me permita perguntar de forma simples, mas direta: quais são as emoções que você sente com mais frequência? É arrependimento, raiva, vergonha, insegurança, dúvida? E se essas emoções não fossem aleatórias? E se elas estivessem sendo ensaiadas, repetidas? E se o seu corpo tivesse se tornado viciado nesses sinais, porque eles reforçam a identidade química do seu velho eu? Se isso for verdade,
aqui vem a pergunta que corta fundo. Que tipo de realidade esse padrão emocional está atraindo? A dura verdade que a maioria nunca encara é esta: o seu velho eu não é apenas uma lembrança. Ele é um campo magnético, e o campo quântico responde a cada instante, não às afirmações que você escreve, nem ao mural de desejos colado na parede, mas à assinatura emocional que vibra no seu sistema nervoso. Você pode dizer que quer amor, mas se a sua sensação de fundo for "eu não sou suficiente", a intimidade vai escapar das suas mãos. Você pode visualizar a abundância, mas se a sua casa emocional for o medo, você vai sabotar as oportunidades sem perceber. Não porque não mereça, mas porque o seu sistema nervoso ainda não atualizou para a versão de você que realmente consegue receber. É por isso que você pode ler os livros, fazer cursos, repetir mantras e mesmo assim continuar se sentindo travado. Porque cura não é só mental, é vibracional, é encarnada, é celular. Então, o que fazemos agora? Trazemos consciência para o padrão, não para julgá-lo, mas para finalmente enxergá-lo, para reconhecer que o que você tem sido não é uma verdade fixa, é uma vibração praticada. E o momento em que você para de ensaiar esse padrão, você para de se identificar com ele. Isso não é autocrítica, isso é libertação. É a permissão para deixar de carregar uma identidade que só existiu para te ajudar a sobreviver a um mundo que já não existe mais. E aqui está o paradoxo. No instante em que você observa o velho eu sem se fundir a ele, você assume o papel do observador. E na mecânica quântica, isso muda tudo. O observador colapsa a onda. No momento em que você reconhece o velho eu como um padrão, você já não é mais o padrão. Você é a consciência que o observa. E essa consciência é a primeira fresta de luz, abrindo caminho para uma nova realidade. Consciência é poder. No instante em que você percebe o velho eu como um programa, em vez de confundir isso com quem você é, você sobe para um novo ponto de visão. Você já não está perdido dentro da história. Você é a consciência que observa a história. E, em termos quânticos, isso muda tudo, porque é o observador quem colapsa a onda. No momento em que você escolhe testemunhar, em vez de se fundir ao padrão, a realidade começa a se reorganizar. Você deixa de ser o roteiro repetido e passa a ser a presença que o observa. E é nessa presença que a verdadeira liberdade começa. Por isso, quero que você faça algo agora. Não por mim, mas por você. Deixe uma declaração nos comentários abaixo. Escreva: estou pronto para liberar a versão de mim que já não combina com o meu futuro. Não faça disso uma moda ou um ritual vazio. Faça como uma interrupção consciente no ciclo. Um sinal claro para o campo de que você está encerrando a repetição do passado, que você está disponível para algo maior, e se essa mensagem está despertando algo profundo em você, algo antigo, algo sagrado, algo que começa a se mover, então não apenas se inscreva neste canal, se inscreva nessa nova frequência, porque este espaço não é sobre informação, é sobre transformação. Se você sente esse chamado, está exatamente onde deveria estar. Durante anos nos disseram: peça, acredite, visualize. E ainda assim, tanta gente continua esperando. Esperando o dinheiro chegar, esperando a pessoa certa aparecer, esperando o grande avanço finalmente acontecer. E quando nada disso acontece, viramos contra nós mesmos. Nos perguntamos se estamos bloqueados, se estamos fazendo algo errado, se talvez não fomos feitos para ter mais. Mas e se o problema real não for o tamanho do seu sonho, e sim o fato de que a sua vibração continua sendo a mesma de sempre? Aqui está o ponto que a maioria dos ensinamentos de manifestação deixa de lado. O campo quântico não está ouvindo as suas palavras. Ele não está reagindo ao seu mural de desejos. Ele não se importa com o que você diz que quer. Ele reflete apenas uma coisa: o seu estado de ser. Essa é a lei da coerência vibracional. Quando sua mente, seu coração, suas emoções e suas ações estão alinhados, você envia um sinal de verdade. Não uma verdade escrita no caderno ou repetida ao acordar,
mas uma verdade que é vivida, respirada, encarnada. Você não pode enganar a sua frequência. Você não pode manifestar algo maior que o estado em que vibra. O campo não escuta "eu quero abundância". Se a sensação que você carrega o dia inteiro é "eu não sou suficiente", o que o campo responde é isso. Ele não enxerga a sua visão de amor se o seu sistema nervoso vibra solidão, ciúmes ou medo. E não porque o campo seja cruel, mas porque ele é exato. Pense nele como um espelho. Você não levanta a mão esperando que o reflexo faça algo diferente. O reflexo só muda quando você muda primeiro. A coerência é a chave escondida. Em termos quânticos, coerência significa quando seus pensamentos, suas emoções, seu corpo e suas ações vibram em sintonia, como uma única frequência. Não é um sim superficial escrito no diário. Não é uma frase repetida de manhã sem presença. É o tipo de sim que vive nas suas células, firme, encarnado, inegável. Você não pode enganar a sua vibração. Não pode passar o dia inteiro emitindo falta e esperar que o campo espelhe abundância. Não pode carregar solidão no peito e esperar colapsar uma linha do tempo construída sobre o amor. Esse é o erro que tantos cometem, tentar manifestar a partir da identidade atual. Usando a lente de quem ainda são, para buscar uma realidade que pertence a uma versão completamente diferente de si mesmos, porque o seu eu do futuro, aquele que já vive a vida que você deseja, não apenas pensa diferente. Ele é diferente. Ele sente diferente. Ele se move de outra maneira pelo mundo. A energia dele entra em um lugar antes mesmo dele chegar. Esse futuro eu já saiu do querer e entrou no ser. Deixou o espero que aconteça para viver o eu encarnei isso. Cada pensamento que você gera emite um sinal elétrico. Cada emoção que você sente ressoa como um campo magnético. Juntos, eles formam uma transmissão vibracional constante, um chamado permanente ao campo quântico. E o campo não está decodificando os seus desejos. Ele está decodificando a sua identidade. Então se pergunte com honestidade: o que eu estou transmitindo agora? Minha frequência está alinhada com a realidade que eu digo querer? Ou ainda ecoa medo, dúvida, impaciência, enquanto eu tento sintonizar uma linha do tempo baseada em confiança, gratidão, alegria e abundância? Tentar chegar a essa realidade enquanto transmite escassez é como tentar ouvir uma sinfonia enquanto o rádio ainda está sintonizado no chiado. Não se trata de pensar positivo. Se trata de viver uma verdade energética, porque o campo é exato. Ele não se curva ao que você deseja. Ele responde ao que você é. Cada pensamento que você gera envia um sinal elétrico. Cada emoção que você sente irradia um campo magnético. Juntos, eles formam uma transmissão constante, um chamado que o campo quântico não pode ignorar. E essa mensagem não é sobre o que você deseja, ela é sobre quem você é. É por isso que tanta gente se frustra. Falam de abundância, mas vibram medo. Visualizam amor, mas carregam solidão. Correm atrás do futuro, enquanto o sistema nervoso ainda transmite o passado. Você não consegue se alinhar com uma realidade que o seu eu atual nunca experimentou. O futuro você não é alguém que apenas repete mantras mais alto. Ele vibra em uma frequência diferente, carrega uma nova ressonância no corpo, uma que atrai naturalmente sincronicidades, oportunidades, conexões. Neville Goddard resumiu isso de forma brilhante. Você não está manifestando. Você está selecionando. Você não puxa um futuro em sua direção. Você sintoniza um que já existe. E o seletor não são as suas palavras. É o seu estado de ser. É por isso que tentar manifestar sem trabalhar a identidade é como empurrar uma pedra montanha acima. Você tenta construir um futuro sobre o alicerce de um eu desatualizado. E não importa quão belo seja o projeto, se o terreno não muda, a estrutura desaba. Então a pergunta real não é o que eu quero. A pergunta verdadeira é: quem eu preciso me tornar para estar em sintonia com o que desejo?
Porque no momento em que você entra nesse alinhamento, não só na teoria, mas no sentir, no pensar, no respirar, no agir, o campo se curva instantaneamente. Sinais, sincronicidades e impulsos começam a aparecer, confirmando que você sintonizou algo real. Esse é o segredo. Você não atrai o que persegue, você atrai o que incorpora. Então aqui está a pergunta que importa mais do que qualquer mural de desejos. Quem eu preciso ser agora, para combinar com a realidade que digo querer? Não daqui a alguns anos, não quando o dinheiro chegar, não quando o parceiro ideal aparecer. Agora, neste instante, no pensamento, na emoção, na ação, na forma de estar presente. Porque quando você se torna, o universo reflete, e não lentamente, não com hesitação, mas de forma imediata. Às vezes aparece primeiro como energia, como sinais, como sincronicidades antes de tomar forma física. Mas você sente, aquele chamado silencioso que sussurra, você sintonizou algo real. Você deixa de sentir que está forçando a vida a acontecer e passa a sentir alinhamento, como se estivesse no lugar certo, na hora certa, sendo a versão certa de si mesmo. E quando isso acontece, o campo começa a se curvar. Lembre-se disso. Você não precisa criar o novo eu. Você só precisa se lembrar dele. Já existe uma versão sua que vibra na frequência de tudo o que você já pediu. Não é fantasia, nem possibilidade distante. É um eu real, vivo, que já existe agora no campo quântico. E a única coisa entre você e essa versão é vibração. Isso pode soar radical, mas a física quântica aponta para isso há décadas. A realidade não é linear. O tempo não é fixo. Você não está caminhando em linha reta do ponto A até o ponto B, construindo lentamente um futuro eu. O que existe, na verdade, é um campo vasto de infinitas possibilidades. Infinitos agoras acontecendo ao mesmo tempo, todos disponíveis, dependendo apenas da frequência que você escolhe sintonizar. Na linguagem quântica, chamamos isso de multiverso. Na linguagem espiritual, chamamos de potencial divino. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. A versão de você que já está curada, abundante, magnética, plena, não está a caminho. Ela já existe, aqui e agora, vibrando em uma frequência paralela. A sua tarefa não é correr atrás dela, é encurtar a distância entre quem você está sendo e quem ela já é, tornando-se vibracionalmente compatível. E isso não é teoria abstrata, é profundamente prático. Então pause por um instante e se pergunte, se o meu eu mais elevado já estivesse vivendo através de mim hoje, como eu respiraria? Como eu caminharia? Como eu falaria com estranhos, lidaria com dinheiro, enfrentaria a incerteza? Eu ainda me agarraria à dúvida. Ainda reviveria aquela rejeição de anos atrás. Ainda me contentaria com menos, acreditando que talvez seja só isso que me cabe? Não. O seu eu mais elevado irradia algo diferente. Uma confiança serena, uma presença magnética, uma calma que não precisa provar nada. Esse eu não força, não persegue, ele atrai pela coerência. A energia dele fala antes mesmo que qualquer palavra seja dita. E a vida responde na mesma medida, porque aqui está a verdade escondida. O universo não se move porque você merece. Ele se move porque você está em ressonância. E ressonância não é algo que se pede, é algo que você se torna. O seu eu mais elevado não é uma entidade distante, nem uma figura mística inalcançável. Ele é a versão mais clara e alinhada de você, aquela que já vibra na frequência de tudo o que você sempre desejou. Esse eu não opera a partir do medo ou da escassez. Ele não revive velhas histórias de rejeição ou traição. Não se contenta com pouco, tentando convencer a si mesmo de que é só isso que existe. O eu mais elevado se move de outra forma. Carrega uma calma que não se abala. Uma confiança que não precisa ser provada. Um poder silencioso que não grita, mas que é inegável. Ele não cria através do esforço. Ele manifesta através da coerência. A energia dele fala antes mesmo que qualquer palavra saia da boca. E por causa disso, tudo ao redor, relacionamentos,
saúde, oportunidades, propósito, se reorganiza em sintonia com a sua vibração. Aqui está a verdade que quase todos ignoram. O universo não muda porque você suplica. Ele muda porque você se tornou um espelho daquela realidade. E ressonância não é algo que você espera cair no colo. É uma escolha, uma decisão que você pode assumir agora. Por isso, a decisão mais poderosa que você pode tomar hoje não é externa, é interna. É parar de se identificar com a velha história e começar a alinhar-se com a nova. Não porque já seja visível, mas porque você decidiu encontrá-la vibracionalmente. Você dá o primeiro passo, e então o caminho aparece. Feche os olhos por um instante e imagine. Você entra em um ambiente e lá está ele, o você que já vive a vida que tanto pediu. Observe, não como se fosse um estranho, nem como uma fantasia distante, mas como alguém familiar. Porque é você. Sempre foi você. Apenas esperando o momento de ser lembrado. Repare na forma como essa versão se move, na leveza da postura, na luz no olhar, na clareza da voz. Não há esforço para convencer ninguém sobre quem ele é. Ele simplesmente irradia a verdade. Esse já soltou o peso, já queimou os roteiros antigos, já dissolveu a identidade construída no medo e a substituiu por uma ancorada na liberdade, na coerência, no alinhamento. Agora, pergunte a ele, o que você deixou para trás para se tornar tão livre? Porque o novo eu não nasce quando você adiciona mais coisas. Ele aparece quando você subtrai, quando remove camadas de condicionamento, dor e máscaras, até restar apenas a essência, até sobrar só a alma, a verdade, o alinhamento. Essa é a grande virada. Você não está inventando algo artificial. Você está lembrando o que sempre foi eterno. Não está forçando uma nova realidade a existir. Está sintonizando uma que sempre esteve aqui, esperando por você. E no momento em que você deixa de se identificar com a frequência antiga e entra na vibração do novo eu, o campo responde. Às vezes de forma sutil, um pensamento que nunca teve antes, uma mensagem inesperada, um impulso repentino de seguir por um caminho que o velho eu teria ignorado. Quanto mais você segue esse fluxo, mais estável a nova linha do tempo se torna. As sincronicidades se multiplicam, a vida se abre, a resistência se dissolve. Porque agora você não está mais parado na frequência da falta. Você está firme na frequência da recepção. E aqui está a beleza. O velho eu não precisa ser destruído. Ele apenas precisa ser aposentado, agradecido, liberado, porque ele nunca foi errado, apenas estava desatualizado, como um sistema antigo que um dia te manteve vivo, mas nunca foi projetado para te fazer livre. Então, solte e dê espaço para o eu que já sabe como essa história termina. É aqui que tudo começa a mudar. No instante em que você deixa de colapsar na velha frequência e passa a vibrar como o novo eu, o campo responde. No começo, pode parecer apenas uma centelha, um pensamento inédito, uma onda de clareza, um impulso interno impossível de ignorar. E então, quase como mágica, as sincronicidades começam a aparecer. Pessoas cruzam o seu caminho no momento exato. Oportunidades surgem onde antes só havia barreiras. E quanto mais você honra esse fluxo, mais a nova linha do tempo se estabiliza. Porque agora, você não está mais transmitindo resistência. Está transmitindo recepção. Aqui está a verdade que muitos não percebem. O velho eu não precisa ser combatido, não precisa ser destruído. Ele só precisa ser reconhecido, agradecido e liberado. Ele cumpriu a função dele, manteve você vivo, mas não pode te levar para onde a sua alma está chamando. O novo eu surge no instante em que você solta essa versão desatualizada e permite que venha à tona o que sempre esteve por baixo dela. Essência, clareza, alinhamento. Você não está inventando uma nova realidade. Você está sintonizando uma que sempre existiu. E no momento em que segura essa frequência, a vida se curva. Esse é o ponto em que o campo começa a refletir de volta o seu verdadeiro eu.
É aqui que a teoria termina e a prática começa. Porque nenhum conhecimento, por mais poderoso que seja, transforma sua vida até se tornar vivido, encarnado, respirado. Então vamos iniciar o reset. Passo 1. Nomeie o velho eu. Você não pode liberar o que ainda não reconheceu. Dê um nome a essa identidade. Não precisa ser complicado. Pode ser uma palavra, um símbolo, até um apelido. Algo que capture quem você tem sido enquanto repete padrões de medo, dúvida ou limitação. Talvez seja o que sempre duvida. Talvez seja a que sempre se esforça demais. Talvez seja o que sempre se contenta com pouco. O que surgir intuitivamente, aceite. Agora, fale com essa identidade. Agradeça. Ela te manteve vivo. Ela te ajudou a sobreviver. Mas ela não pode te guiar para frente. Nunca foi destinada a carregar você até a sua realidade mais elevada. Passo 2. O ritual da liberação. Imagine-se carregando essa identidade como uma mochila pesada. Visualize arrastando-a como uma mala cheia de memórias, histórias e padrões que te prenderam por anos. Agora pause. Veja-se colocando esse peso no chão. Você não precisa destruí-lo, não precisa lutar contra ele, só precisa soltar. Imagine-se caminhando sem esse fardo, mais leve, mais claro, mais erguido. No momento em que o deixa, a energia que antes te mantinha preso começa a se dissolver. E à medida que se dissolve, abre espaço no campo para que uma nova frequência se manifeste. Esse é o poder da liberação. Não pela força, não pelo esforço, mas pela entrega. Quem é você agora neste exato momento sem a velha máscara? Sinta, assuma a postura da versão de si mesmo que já vive em alinhamento. Aquela que confia na própria intuição, que transmite calma e confiança, que não precisa mais correr atrás, porque já se tornou aquilo que buscava. Como esse eu respiraria? Como falaria? Como enfrentaria um desafio? Entre nessa versão agora. Deixe que seja mais do que uma ideia. Permita que seja uma presença movendo-se através do seu corpo. É aqui que a transformação deixa de ser teoria e se torna realidade vivida. Repita comigo, não de forma mecânica, mas com presença, com escolha, com corpo. Eu não colapso mais o passado. Eu sintonizo quem eu realmente sou. De novo, eu não colapso mais o passado. Eu sintonizo quem eu realmente sou. Deixe que essas palavras atravessem o velho padrão. Deixe que ecoem no seu sistema nervoso. Porque você não está apenas dizendo, você está se tornando, e o campo está ouvindo. À medida que você vibra como um novo eu, novas possibilidades começam a aparecer. Pessoas que ressoam com essa energia surgem. A realidade se reorganiza, não porque você implorou por isso, mas porque você se tornou alguém novo. E foi exatamente por isso que eu criei algo chamado A Trilha. Porque o velho eu vai tentar voltar amanhã, vai puxar você de volta para padrões que já não fazem sentido. E a verdadeira pergunta é, como não escorregar de volta? A trilha é um caminho passo a passo para te manter ancorado nessa nova identidade, com práticas, rituais e orientações que sustentam o seu futuro eu até que ele se torne natural. O link está logo abaixo, porque a declaração que você fez hoje é poderosa. Mas o que realmente transforma sua vida não é apenas declarar, é repetir, viver, encarnar, até que deixe de ser prática e se torne o seu novo normal. Passo 3. Prática. Ritual não é um evento único, é uma porta que você escolhe atravessar dia após dia, porque o velho eu vai tentar voltar. Não para te sabotar, mas apenas para ser reconhecido, como um lembrete daquilo que você já superou. E cada vez que você escolhe diferente, fortalece a nova frequência. Então aqui está a prática. Todas as manhãs, antes que o barulho do mundo entre, pergunte a si mesmo, qual versão de mim vai colapsar a realidade hoje? E então, escolha, de forma consciente, com amor, com poder. Porque quando você escolhe, não está apenas mudando a sua vida. Você está mudando linhas do tempo. A onda dessa escolha atravessa o campo quântico como um raio,
reorganizando possibilidades, não só para você, mas para todos que estão conectados a você. Esse é o verdadeiro trabalho, o ensaio diário do seu futuro eu, até que ele seja o seu único eu. É aqui que a verdadeira prática começa, não na teoria, mas na vida. Quando uma emoção antiga surgir, você vai lembrar: isso não sou eu, isso é apenas resíduo. Quando um padrão velho tentar se repetir, você vai pausar e dizer: eu não colapso mais essa versão de mim. Quando o medo sussurrar, você vai responder com presença. Quando a dúvida voltar, você vai respirar mais fundo, mais suave, mais calmo. E a cada escolha, você estará respondendo a partir de um lugar que o velho eu jamais acessou. Você já não transmite mais o passado, você mudou o sinal. E essa mudança tem consequências belas, inimagináveis, expansivas. Algumas delas aparecem de imediato, uma clareza que você nunca sentiu antes, sincronicidades se alinhando, pessoas surgindo de formas inesperadas. Outras chegam de modo mais sutil, mas inegável. Uma sensação tranquila de alinhamento, um fluxo de ideias, o tempo certo confirmando que você está caminhando com o seu eu verdadeiro. E cada vez que isso acontece, o campo está te lembrando: sim, é essa a frequência, permaneça aqui. Enquanto encerramos este espaço sagrado, quero te pedir algo mais profundo do que um like ou uma inscrição. Se essa mensagem despertou algo em você, se te lembrou de que existe dentro de si um eu que não está quebrado, nem preso, nem limitado, mas infinito, radiante e inteiro, então deixe sua marca no campo. Escreva nos comentários: o velho eu foi liberado. Que não seja apenas palavras, mas uma assinatura, um sinal, uma vibração, uma declaração ao campo quântico de que você não está mais repetindo o passado. E se este espaço te pareceu mais do que conteúdo, se soou como uma lembrança, então permaneça por perto, porque este não é apenas um canal, é uma frequência, um lar para aqueles de nós que estão colapsando velhas linhas do tempo e assumindo as versões de si que nasceram para encarnar. Então inscreva-se, não apenas para ficar conectado, mas para permanecer coerente, alinhado, elevado, porque a verdadeira mudança nunca é só pessoal, ela é coletiva. E quanto mais de nós vibramos a nossa verdade, mais elevada, mais o mundo se reorganiza para refletir essa mesma verdade. Você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de um campo de seres despertando para a sua natureza quântica. E agora que você se lembrou, não pode mais esquecer. O velho, você cumpriu sua função. O novo, você já está caminhando para o próximo capítulo. E a realidade está ouvindo. Nos vemos na próxima linha do tempo.